Fala galera, tudo bem? Iniciando aqui mais um podcast Discute Sim. Você que ainda não está seguindo a gente lá no Instagram, que ainda não se inscreveu lá no YouTube, dá uma força lá pra gente na página, acompanhe assuntos relevantes. Hoje aqui um convidado mais do que especial, um irmão, um amigo, na falta do meu pai, um pai também, um conselheiro, parceiro de verdade e um cara que tem uma história fantástica dentro da cidade, um cara do esporte também, da política. Estou aqui hoje com Jeffo Novaes, meu irmãozão. Seja bem-vindo ao Discute Sim, Jeff. Ô, meu grande e querido Indy, pô, é uma honra muito grande estar aqui, cara. Nessa caminhada, a gente deixou alguns frutos preciosos, né? E você é um deles. Então, eu fico muito orgulhoso de ouvir tudo isso de você e, ao mesmo tempo, lisonjeado, porque você é um menino de ouro que é um dos frutos que o Pulo, assim, nosso trabalho, trouxe para essa sociedade campineira. Bacana. Falar bastante hoje aqui, Jeffão, do esporte, de modo geral, né? Principalmente do futsal, que é a praia que você surfa muito bem aí. Então já começar primeiro para os nossos seguidores, o pessoal que está acompanhando, falar um pouquinho de você, do Jeffão ali, né? Eu sempre falo para o convidado, né? Fala um pouquinho da infância, da juventude ali no São Bernardo, até chegar ao Pulo Futsal Campinas ali. É uma trajetória longa, né? Que está aí girando em torno, começada em 1989 com um time de amigos chamado Camisa 10, oriundo do Bola na Rede, que era a minha equipe, e do Camisa 10, que era a equipe do nosso doutor Sandro Rodrigues, né? Sandrinho. Nosso querido Sandrinho, né? Que nessa união construiu-se o Camisa 10 e assim jogamos Futebol Society primeiro, até 92, 93, quando aí então, através dos amigos, irmão querido Galo e Rodrigo, nos levaram a GM Contábil, para defender naquela oportunidade. O futsal de Campinas era obrigado na Liga Campineira você ter categoria sub-20, né? Então era juvenil, era sub-19. E aí acabaram que nós defendemos em 93, fomos vice-campeões. E em 95 é quando o então Gatinho, né, que abre um bar no bairro que chama Pulo do Gato Sport Bar, né? E a gente pede para que ele desse um uniforme para nós, e nesse uniforme, ele entregou o uniforme, na época não era amarelo e preto, era amarelo e azul, escrito Pulo do Gato, e assim ficou. O nosso primeiro uniforme é amarelo e preto, que na época o então candidato José Roberto de Paula nos deu de presente, e por isso que veio o amarelo e preto, depois aí ficou só o amarelo e preto. E hoje estamos nessa trajetória, e de 6 anos para cá, nos transformamos no Pulo Futsal, que é o clube da cidade, o principal e maior clube da história de futsal de Campinas. E assim, isso é indiscutível, né? Até pela sua longevidade, não há o que discutir sobre conquistas, sobre revelações, vide aí o cenário nacional, e sobre uma estrutura que já perdura, né, por 33, vai fazer 33 anos no futsal de fato. Então essa é a realidade aí do nosso querido Pulo Futsal. Ô Jeff, muito legal, cara, a história, a gente acompanha também, né? E bom, assim, você expor um pouquinho desse trabalho que a gente sempre fala no, né, conversa entre os amigos, os conselheiros lá do Pulo, diretoria, o trabalho de formação, né? Que além do trabalho ali, você sempre teve aquela frase de falar, né? A gente quer formar atleta, mas a gente também quer formar homens de direito, de caráter, e acho que de prêmio ainda, muitos profissionais ali saíram dali, né? Além de jogar futsal, atletas, que a gente vai falar um pouquinho aqui também, mas profissionais da área do esporte ali, né? Com um certo renome aí. Não, veja bem, Índio, o Pulo com certeza é uma das maiores escolas de Campinas no sentido profissional da coisa. Eu posso citar muito tranquilamente aqui profissionais de um nível
até mundialmente falando, Perfeito. altíssimo, né? E rapidamente, o próprio Sandro, que nós falamos que, eu digo infelizmente, não quis, ele ama estar no esporte de rendimento, mas ele escolheu essa coisa hoje que ele é um doutor, hoje ele trabalha muito com triatlo, é uma referência, né? É importante citar isso aqui, né? Mas você pode falar do Thiago Santimaria, que é o fisiologista do Red Bull Bragantino, você pode falar do Rafael Paiva, que estava até esse dia dirigindo o Vasco, você pode falar de profissionais que não deram visibilidade no sentido midiático, como por exemplo o Luiz Cláudio Matsuguma, o Japa, que é o dono da Eleven, um monstro sagrado. Você pode falar do Leonardo Martins, que hoje é coordenador das principais escolas de ensino ensino médio mesmo de Campinas, colégios renomados. Então, assim, você tem uma... E eu preciso tomar cuidado para não esquecer. Nós vamos falar do Fábio Biagioli, professor Fábio Biagioli, o Fabinho. Hoje ele é o preparador físico do MAG no Sorocaba, talvez... se você trazer nos últimos 10 anos, o maior clube de futsal do Brasil, com certeza absoluta. Então, assim, a gente fica porque nós, inclusive, muitas vezes nós perdemos grandes profissionais, sejam eles como profissionais ou como atletas, porque a gente sempre bateu muito firme no conceito da formação de personalidade e caráter e princípios e valores. E todos esses profissionais são referência, em especial nos princípios e valores. Então, eu acho que o Pulo ele é um clube que foca muito na construção do valor humano e, junto com isso, forme grandes profissionais. Então, por isso que eu acho que a gente permanece deixando esse legado para a sociedade campineira. E, assim, acho que nacionalmente, que nem se falou, mundialmente, né, Jeff? Porque são profissionais que alcançaram aí níveis, cara. O Roger esteve aqui com a gente até lembrou de alguns nomes também falando disso, e eu falei para ele, ô Roger, o Jeffão é chato, cara. Ele é chato. Isso dá certo e acontece, e, né, a sociedade pode colher os frutos hoje por causa disso. Chato, né? Que a gente fala naquele bom sentido, de exigir mesmo que o cara que tá lá continue estudando, continue se dedicando, especializando. Então, te parabenizar por isso também, porque eu sei da sua luta, eu sei do que, né, eu passei com você lá isso. Mesmo com 30 anos, eu tive a oportunidade de, mais uma vez, me formar, por causa que você falou, cara, estuda, velho, aproveita e estuda, manda bala. Então, acho que isso é muito bacana, mas eu vejo também que é meio que uma corrida na esteira, né, Jeff? Porque é luta de poucos, né? Muitos veem só o alto rendimento mesmo, só aquilo lá, não, eu vou lá, vou ganhar meu salário, pronto, acabou tudo. Mas você está sempre batalhando para que o cara seja algo a mais, né? Eu tenho um confronto permanente com os próprios profissionais, que muitos são formados através do clube, no sistema de bolsa de faculdade e tal, e muito com os pais, e muito com os próprios atletas. O meu confronto é permanente e o meu discurso é sempre o mesmo, Gustavo. Não há possibilidade de sair no pulo, estar no pulo e se manter no pulo, se o atleta... pai, que é o pai do atleta criança, ou se o profissional não aceita a nossa gestão de que ele está ali, eu tenho que fazê-lo uma pessoa melhor. Eu não posso entrar na vida das pessoas, ou as pessoas que entram no pulo, e ele sair lá igual. Ele tem que melhorar em todos os aspectos. Claro que o técnico, com certeza, no caso do atleta, né? No caso... Mas se ele sair a mesma pessoa, eu acho que a minha missão não foi cumprida. Então, assim, o clube é isso, e se um dia o clube chegar no seu sonho final, uma liga nacional, ser o maior do Brasil, que seja, isso não será deixado de lado. As conversas e as reuniões que eu tenho periodicamente com atletas, dirigentes e comissão, elas são sempre as mesmas. Os conceitos de formação... a realização de uma mudança de vida para melhor. Se ela não existir, eu não aqui estarei mais. Tá? Então eu acho que isso é a vida. Nós estamos aqui para mudar a vida das pessoas. Cara, e você muda, você entendeu? Porque senão não existe, Gustavo. Não existe. E não é num aspecto só social. Não se muda a vida das pessoas, vou dizer de novo, dando uma cesta básica. Ela também faz parte do conceito.
Mas o esporte, ele transforma vidas, mesmo o esporte de alto rendimento. E não existe uma mensagem. Pergunte aos meus atletas hoje, esses dias eu dei um parecer para eles, pode chamar, eles estão aqui, sobre educação financeira. Quem sou eu para fazer isso? Não sou economista. Tenho vivência, e vi muitos que passaram ali e se perderam no tempo e não tem nada hoje em dia, porque, mas a vida material é importante para o seu sustento. Então, esse dia deu educação financeira para eles. Aí alguns vieram me perguntar, como que eu faço isso? Eu expliquei. Então, ele está pondo lá agora R$ 200 por mês. Isso aconteceu, eles sabem do que eu estou falando. Então, esse é o nosso papel. E não ir embora para casa e cada um ver seu lado. Aí, nós estamos na Terra para uma missão que é a missão da individualidade. E aí, nós não servimos para nada. Essa é a realidade. Eu acho que nessa parte aí você já responde muitas perguntas a respeito disso, né? E também já explica a consistência, né, Jeff? Que a gente fala. Às vezes, e no futsal acontece muito, aparece um clube ali, dá um ano o cara fecha a porta, para, outro ano, porque às vezes está só focado no alto rendimento. Então, vou montar esse time, vou investir para tentar ganhar dinheiro, mas você com essa essência de tentar mudar, melhorar as pessoas, acho que também faz com que o clube seja consistente, permaneça. Então, acho que isso é muito importante. E dentro disso, já tem uma pergunta, inclusive o Luiz, que é um parceiro lá de Amparo, que mexe com futsal também, tudo. Ele sempre fala comigo e ele pergunta, ele fala assim, o Jeff tem que liberar o extra. Tem que liberar os caras pro extra, para jogar os campeonatos aí. Uma parte você já respondeu. E por que não o extra? Por que você não libera os atletas para jogar o extra? Gustavo, primeiro deixar bem claro que eu entendo que a vida é um livre-arbítrio. Eu tenho muita dificuldade para montar time hoje por causa disso. Tem times que gastam metade que o meu e tem até times tecnicamente melhores. Eu acredito no conceito da profissionalização mesmo da modalidade. Eu acredito que a formação do atleta dentro de uma cadeia de treinamento todos os dias, de bolsa de faculdade, eu acho que num futuro ele terá condições de ter uma estrutura melhor para sobreviver. As pessoas acham que eu criminalizo ou marginalizo a extra, muito pelo contrário. Eu acho que a sobrevivência é de cada um e cada um merece. Eu não tenho nada. Nós nascemos disso. Nós somos criados numa quadrinha dispensar imaculada. Nós nascemos uma quadrinha de 24 metros. Nós fomos criados ali, todos nós. A vida inteira. Só que eu acho que eu separo o que eu entendo ser mais importante para o atleta a médio e longo prazo. Essa é a minha situação. Olha, hoje eu contato um atleta, ele pede para mim, um exemplo, R$7.000 para vir. Por outro, ele joga por 3, porque ela libera, ele vai completar a renda. Tudo bem, eu respeito. O que eu peço para o atleta? Seja apenas tenha a palavra. Jefão, para mim não dá, porque é assim. Então, assim, dentro do meu conceito que eu acredito que o médio e longo prazo, esses garotos que comigo estão nesse perfil, além de ir para times grandes, vide aí os últimos aí que saíram, já estão aí, né, em times muito maiores, você entendeu? E a médio e longo prazo, uma formação de faculdade, assim, um conceito e melhorar a coisa no futsal, né? Claro que nós precisamos melhorar a legislação no futsal para mais dar segurança. Então, assim, não tenho nada contra em absoluto. Abro mão de jogadores de altíssimo nível por conta disso, mas é nisso que eu acredito quando eu encontrar esse cara, se é que eu vivo estarei, com 50 anos, ele falando, já saí, para aquele que não conseguiu independência financeira, consegui um trabalho legal na minha profissão, que eu me formei no pulo, hoje eu tenho minha família, tenho minha casa própria, tenho minha aposentadoria daqui a pouco. É nisso que eu acredito. Os outros podem também, mas eu acho que é mais imediatismo. Isso que eu então precisa pensar médio e longo prazo. E aí a conta chega e não sei o que pode acontecer com cada um. Essa é a minha linha sobre isso. Essa é a dificuldade, né, Jeff, de muitas pessoas, não só dos jovens, é o tal de imediatismo, né, cara? O cara vê o momento ali e tem muita dificuldade de enxergar o futuro. Mas a gente já vive para ver, né, Jeff? Pessoas que passaram ali, né, no pulo e optaram por isso, por se dedicar ao clube, à parte profissional, a fazer a faculdade. Hoje, que nem a gente tá falando aqui, o cara, tem os meninos de Minas lá, eu sempre converso muito com o Paulinho, cara, o cara se formou, é um baita de um profissional, vive da profissão, que conseguiu aqui, fez a bolsa, tudo, e quer dizer, ele conseguiu enxergar
lá na frente. Nesse já, caso do Paulinho, né, Indy, que você está falando, os maiores fixos que eu vi jogar no clube. Infelizmente, o Paulinho teve 3 lesões gravíssimas aqui, acho que 3 cirurgias. Paulinho, na estreia dele, em 2009, contra o Barueri, em São Paulo, ele estourou os ligamentos. É uma coisa muito triste. Então, assim, era um cara, só que ele sempre foi exemplo. Ele, o Peltro, hoje o Paulinho em Belo Horizonte, ele é um dos maiores, assim, ele não tem data na agenda dele como personal, tá muito bem, inclusive financeiramente. Perfeito, show de bola, muito bom. Ô Jefão, e aí, já entrando, né, no futsal, você falou um pouco disso, da parte da várzea, dali do extra, como que você enxerga o futsal hoje, assim, de modo global? A gente entende, né, que nem a gente tá falando de atleta aqui, cara, dificilmente, né, no campo acontece também, mas um pouco menos, porque tá inflacionado o negócio, né, mas dificilmente no futsal, o cara vai, por exemplo, vai jogar num clube aí e com 35 anos, 36 anos, na hora que parar, já tá com a vida financeira definida, tudo, ele vai precisar trabalhar, fazer outras coisas, e em cima disso, como que você enxerga, né, o futsal de modo global, principalmente aqui dentro do Brasil, tudo. Assim, você acha que o investimento é pouco? O porquê disso? Entendeu? Por que você acha que o futsal é menos visto, talvez com mais dificuldade de achar investimento? Olha, Gustavo, assim, primeiro o futsal eu vejo de forma muito preocupante, né? Primeiro que o futsal, assim como os esportes amadores, não tem uma legislação trabalhista própria, que eu acho que esse país deveria ter, para o atleta. Você não sabe como agir com o atleta, você registra, aí o cara vai lá igual aconteceu agora no futebol, tem acontecido no futsal, o cara quer adicional noturno. Você não registra, sistema MEI, direito de imagem, o cara vai na ação também. Então assim, o esporte amador você não tem uma legislação própria, isso é um grande erro do Brasil. Então, assim, ninguém trata disso e acho que as pessoas não sabem o tanto de gente que vive disso. Já no futsal, eu vejo muito mal, porque eu vejo o futsal, assim, em todos os aspectos, muito amadorizado. Essa é a minha. Não adianta você olhar aqui para 18 entidades, que são muito organizadas, né? 18 também, assim, saber o que é organizado? É ganhar jogos? Aí tudo bem, se não for isso também, muito poucas são organizadas, na minha opinião, concepção. Você olhar do modo geral. E aí eu tenho relatos de atletas, que inclusive estão comigo esse ano, que são assustadores. Né, de atletas que não tem janta. Ó, se vira e racha um pão de noite. E isso é muitos clubes, não são poucos. Então assim, quando você se submete a isso, não sei aonde nossos atletas vão alcançar êxito no sentido vida. Então assim, eu acho que o futsal, na minha opinião, primeiro, assim como a maioria dos esportes amadores, tem que criar uma legislação trabalhista. Como seria isso? Eu posso fazer qual é o caminho para se criar esse mecanismo, primeiro de tudo. Segundo, a imagem da modalidade. Você vai jogar hoje por aí, você não tem um lugar para colocar uma placa do seu patrocinador, salvo alguns clubes. Então assim, aí o cara vai ficar batendo na Kings League, né? A Kings League não sei o quê, que para mim também é imediatismo. Você precisa pegar o cara, pagar ele 12 meses, pôr ele para alojar, pagar apartamento família dele, aí nós vamos ver onde vai chegar isso. Imediatismo, o cara vira milionário 2, 3, com todo respeito, lindo, maravilhoso. Lote precisa ter 2% continuidade. Tá certo, precisa pegar igual pega o cara em janeiro e devolver ele em dezembro com tudo pago. Aí vou apoiar essa modalidade, porque é mais uma para empregar meninos que precisam. Tá? Então, enquanto for coisas esporádicas, para mim, até que mude é aventura. Essa é a minha opinião. Imediatismo e mídia. Tá? Então, assim, o futsal, de um modo geral, por exemplo, a questão da Olímpico. Isso. Aonde está o erro disso? Por que não olímpico? Futsal, por que não olímpico? Hoje? Porque existe um jogo de vaidade entre a FIFA e o COI. Simples assim. Não tem nada mais que isso. Não há explicação para uma modalidade. Exatamente. Tá, então, assim, eu vou falar sobre futsal no Brasil, as pessoas não sabem. Às vezes eu vejo lá, Superliga de vôlei, Liga de basquete. Quantos times tem? 12, um exemplo. Pelo menos é o que eu tenho visto. Nada, pô, os caras são um poderio, potência, lindo, maravilhoso, lota ginásio. Você sabia que a Liga Nacional de Futsal tem 24
A franquia, você com a transferência vai gastar em torno de 1.100.000 e você sabia que tem fila para comprar a franquia, que quer entrar e não acha como entrar? Rapaz. As pessoas não sabem disso, não sabem o quanto é caro. Eles querem equivaler, nossa, o pulo não joga não sei o quê. Meu amigo, você tá achando que é montar um time e voltar? O futsal é elitizado ao extremo nesse sentido. Perfeito. Olha o que eu tô te falando, dá mais, o seu gasto hoje, porque você tem a transferência de cidade, que hoje é em torno de 300 mil, dá mais de 1 milhão, só para você ter. Aí começa o resto. Folha de pagamento. Para você ter. Então assim, cara, as pessoas não sabem, 24. Então o cara quer comparar com outros esportes. Sabe que aquele parece mais na televisão, mas é lógico. Agora o futsal, as pessoas, é muito caro. Essa é a realidade. Então assim, no sentido olímpico, para mim, é claro o jogo de ego. Essa é a minha opinião. No sentido crescimento Brasil, mídia, etc. Por exemplo, sou contra. Eu vi que esse ano a Liga Nacional terá 2 jogos. Acabou a coisa do jogo único. Sou contra. Para mim, o produto precisa ser mostrado. Se a Globo resolveu mostrar, não sei se não, a não ser que ela não ia mais mostrar, tem que deixar lá. Nós precisamos disso. A mentalidade precisa evoluir. Você vai em alguns lugares, não tem uma caixa de som para tocar um hino. Então, assim, é difícil. Eu, infelizmente, não tenho esse recurso para ser do tamanho desses caras. Se eu tivesse, hoje, nós já dito pelos outros, falou, vem aqui na sua casa, nosso modesto Roger Ferreira, eu não acredito que eu veja a sua organização aqui. Infelizmente, poderia ser um espaço melhorado para ser muito melhor. Mas eu pulo, nós pulo, somos exemplo de organização dentro do que nos é permitido. O futsal precisa evoluir como um todo. Legislação trabalhista, como vai ser, como não vai ser, precisa evoluir no sentido mídia, tudo isso acontecer. Aí nós vamos ser realmente grandes. Enquanto isso, nós somos grandes só no poderio técnico, e somos mesmo. E você tem essa perspectiva de que vai melhorar, que num espaço curto de tempo isso vai, né, evoluir. Eu acho assim, esse lado? Gustavo, eu acho que assim, existe uma guerra de egos, de poder, de vaidade dentro do futsal do Brasil, que eu particularmente, ninguém quer baixar a guarda. Eu vivi um lado, fui presidente da Liga Paulista, todo mundo sabe disso. Hoje as minhas competições estão na federação novamente. Infelizmente ou felizmente, hoje eu reflito sobre o que é preciso para o futsal crescer. E assim, você não é refém da sua opinião. Eu já tive uma opinião diferente. Eu aprendi na vida que ninguém pode ser refém de sua opinião. E eu não sou da minha. Hoje eu reflito e vejo. Só uma unificação de todas as partes fará do futsal. Fará do futsal, se existir, a maior modalidade disparada do país depois do futebol. Se não houver essa unificação, infelizmente. Aquele errou, eu errei enquanto dirigente, o atual presidente não interessa. Repito, já pensei diferente, mas não sou refém de opinião. A gente evolui e reflete. Hoje, o futsal precisa de uma unificação urgente com gente competente. As guerras de vaidade, infelizmente, acabam. Pô, Jefão, ali atrás você falou isso. Sim, eu achei que era possível e, infelizmente, ninguém quer ceder a nada. E se não quer ceder, tem que unificar, entendeu? E todo mundo trabalhar em prol da modalidade. Sou muito humilde para reconhecer isso. Tá? Não acho que aquele está certo, aquele está errado. Acho que todos têm muito problema com vaidade. Todas as entidades desse país, seja a CBFS, seja a Liga Nacional, seja a Liga Paulista, seja a Federação Paulista, todos. Então, se todo mundo der um passinho para trás, nós nos tornamos gigantes. Já somos dentro de quadro, mas seríamos no aspecto de que tudo envolve a questão midiática, etc, etc, etc. Como produto até. E eu vejo assim, né, Jeff? Hoje a gente estende a parte de SAF, por exemplo, futebol de campo. E no futsal a gente vê, né, muitos clubes que já são meio que a SAF, né? Tem parcerias com grandes empresas. Você acha que isso também pode ser uma solução para o futsal? Não. Se agregar a alguma empresa, o clube da cidade tá junto com uma grande empresa da cidade. Como o sentido de patrocinador, sim. Porque a SAF, o que eu vejo, que ela é um investidor e todo investidor quer retorno financeiro. Amor não existe.
Amor existe lá no Carlos Barbosa, o seu Clóvis Tramontina, esses caras amor, o Comendador Vicenzo, como era na Intel. Os caras amam. É o Jefão se ganhasse na Mega Sena amanhã. Os nego falam, põe a metade mais da minha, 80% da minha fortuna no futsal. É o que me faz feliz, eu amo isso. Tá? Então, assim, a SAF é o investidor que ele quer retorno. O futsal dá retorno. O que mais dá retorno no futebol? Diz pra mim. Venda de jogador. Perfeito. Futsal não é reconhecido como formador. Então ninguém vai pôr dinheiro pra quê? Para vender o ingresso de 20 cruzeiro, 10 cruzeiro? Esquece. O que nós precisamos é, primeiro de tudo, aqui cito o doutor Felipe Souza, para mim o maior advogado de esportista desse país, e o mundo verá isso logo, né? Não tenho nenhuma dúvida disso. Já existe a possibilidade, pelo que ele estuda, ele esteve já na Suíça e tal, de haver esse reconhecimento lá. Você imaginou se o pulo fosse reconhecido atleta? Você imaginou? Comece a contar no futebol assim, o que nós já teríamos, um pouquinho, que fosse 1%, ó, federou, cadastrou no futsal, 1%. Então, é assim, não acredito, exatamente porque a SAF ela quer vir de Mirassol com o Luiz Araújo, que fez a transformação do Mirassol. Ô Jeff, mas você acha que de repente não pode ser uma construção? O envolvimento dessas empresas, desses investidores, talvez não auxiliariam ali na organização da modalidade? Não. Porque esses caras são gestores. Sim, os caras são gestores. Só que o grande problema é o seguinte, o futsal... ele precisa lidar no sentido gestão de marketing administrativa. Por exemplo, você pega lá a equipe de Sorocaba. Todo mundo sabe que dobrou, triplicou a venda do produto. Agora, quem faz o marketing, que no caso é o Felipe Drummond, que é um cara que eu conheço, mas o que eu ouço de pessoas que trabalham com marketing, que é um cara com uma competência extrema na venda da marca dele. E os outros? Vende a marca como? Então, assim, o cara também que investe aqui, Campinas, tá? Há relatos e comprovações claras que o Renata quadriplicou a sua venda de massa. Então, assim, o cara investe, ele quer retorno. Se não der só paixão, é esses clubes que eu tô te falando. E tem mais alguns aí, lá o próprio rapaz lá o dono do Jack, que não é dono do Jack, é dono do patrocinador, né, do Joinville. Então, assim, são pessoas que... É a Crona, né? É a Crona, exatamente. Potência aí, né, no ramo. Então, assim, aí sim, fora isso aí, eu não vejo. Eu vejo um estado, por exemplo, como o Paraná, muito forte no amor da comunidade. Então, muito forte, tem os patrocínios, mas tem uma comunidade que lota ginásio. Eu acho que é uma região que o clima ajuda muito, ainda mais o futsal, além desses poderosíssimos, né? Eles são realmente muito fortes, trabalho absurdo de bom, mas tem essa comunidade que abraça, o cara põe 3, 4, 5 mil no ginásio, venda de ingresso. Então, tudo isso você já não consegue em São Paulo. Em Campinas eu não teria dúvida que eu conseguiria. Como consegue o vôlei, se eu tivesse uma coisa, lotaria, com certeza absoluta, times grandes, etc. Futsal então, assim, realmente eu não vejo essa possibilidade, porque a SAF, na minha opinião, corretamente, o seu investidor ele quer lucro, quer retorno. E o retorno tem que se dar. Hoje, no futebol, o principal retorno é a venda de atleta. O Jefão, cara, eu fico, né, imaginando ali, porque se já houvesse, né, essa organização, o pulo, por exemplo, seria muito beneficiado, porque muitos atletas, né, a gente sabe de mais uma dificuldade que é de manter o atleta quando chega em idade 16, 17 anos, continuar com o atleta na modalidade futsal, porque o esporte financeiramente, principalmente, tem muito mais a oferecer, mas pelo pulo, muitos atletas já passaram e hoje fazem sucesso no campo, né? Assim, na realidade, assim, eu sempre falo, futsal, você tem que jogar até os 14 anos quando você tem pretensão de campo. Tentar fazer os dois, a partir do 14 para cima, já as equipes com maior estrutura no futebol já treinam todos os dias, etc. Pra mim, não dá. Então, assim, você pega esse exemplo desse menino aí, o Carlos Augusto, né? Tá na Inter de Milão. Ele é um menino que chegou aqui aos 8 anos, através do Nico. O Nico falou, Jefão, preciso montar um sub-8 de futsal. Falei, Nico, na época,
Nós vendíamos só rifa para sobreviver. Nico, eu não tenho... Não, Jefão, eu e o Emerson vamos tocar. Tocou com 8 anos. Aí nós somos sua federação. Campeonato Paulista Menores. Ele veio com nós. Então ele ficou aqui até os 13 anos. Olha. Tá? Sempre foi um menino muito... Nossa, uma força absurda. Um menino assim, de uma coragem para jogo. Venceu porque a gente sabia. Então assim... Imagina nas negociações dele se o Pulo ganhasse lá 1%. Isso que eu ia perguntar, então, assim, né? Aí você vai pro próprio Guilherme Biro, do Corinthians, que agora tá no Catar. Isso. Você vai no Oriente Médio lá. Você vai para um monte. Você pega meninos que passaram ali e assim... Tem tudo quanto é lugar. O Cauê Rafael, lateral, tá jogando com a Paulista pelo Guarani. É muita gente que passou aqui. Né? Então, assim, você pega o lateral esquerdo do Ituano, que estava aqui até esses dias, o Cauã Leal. Então, assim, é muita gente. Então, assim, você gasta um negocinho, né? Dá para pagar as continhas. Mas não é reconhecido como formador, infelizmente, não há muito o que se fazer. Hoje nós temos muitas crianças nos clubes da região. Hoje o principal clube que tem atletas nossos é o Red Bull, que tem aberto a porta, conversado bastante. Uma conversa muito legal. Então, assim, graças a Deus, a gente é muito respeitado lá, o pessoal gosta muito de mim, estou lá com os 2, 3 atletas do pulo que eu indiquei, que meninos muito bons, e aí talvez o cara fale, pô, mas por que você não indica para os clubes de Campinas? Qual o trabalho que existe? Essa era uma pergunta, Jeff, qual que é a relação pulo e os times de Campinas? Porque, cara, com uma escola dessa, igual o pulo, né, que forma um atleta, a gente sabe do potencial do atleta que desde menorzinho da iniciação passa pelo futsal, as vertentes que ele ganha até para o campo. E aí, como que é essa relação? Existe? Não, assim, a minha relação, eu trabalhei no Guarani com futsal através do Cidinho, né? Cidinho Alcides Vasconcelos. Ninguém jamais fez um trabalho no Guarani como o Cidinho fez, e nós, né? Porque eu era o treinador também de 2 categorias. E assim, é lamentável, né? Que acabou tudo e tal. Você não tem noção dos atletas que passaram naquele projeto do Guarani. O Gustavo Scarpa foi campeão paulista sub-11 em cima do Corinthians. Gol no último segundo do goleiro Alex na Federação Paulista de Futsal. Esse time... bateu um time que não perdia 2 anos do Corinthians. Eu tinha o Citadini nesse time. Tinha o Gustavo Scarpa. Era esse trabalho de futsal. Encerraram tudo. Eu nunca mais trabalhei. Eu nem trabalhava para o Guarani. Eu trabalhava para o Cidinho, que era meu amigo. Sou bugrino, todo mundo sabe. Desde criança, fui de torcida organizada. Ajudei a fundar a torcida organizada. Tenho um amor pelo Guarani. Mas nunca realmente fiz questão de participar de nada, porque existem conceitos que eu não gosto muito de negociar. Já na Ponte, cara, nós vivimos até um momento que o clube ia acabar, e o presidente Marcos Eberlin, na época, salvou nós. Né? Ele e o Sérgio Carnieri. E a gratidão, né? Você quer ver um homem perder a dignidade, ele não ser grato. Então nunca vou esquecer que ele cedeu o uniforme, eles brincavam, bugrino e tal. Falei, eu amo o Guarani, mas o amor do pulo supera até essa rivalidade. Eu não posso deixar. E ele bancou o clube por 1 ano que ia acabar. Então, olha que interessante. Cara. Bancou. Eu ia lá no clube, ele me dava cheque para pagar ônibus, pagar não sei o quê, para salvar o clube. Então, essas pessoas a gente não pode esquecer. Não importa o lado que tá, lá de cá. Eu nunca vou esquecer. Tá? Então, a gratidão que ia acabar. Aquele ano chegou o tempo de ia parar. Eu lembro que o Rodrigo, que está no Magnus, tinha acabado de sair do clube, né? E aí a gente estava numa situação difícil, tal, daí ele salvou, ajudou nós, foi muito legal. Então assim, eu não quero, porque eu entendo que você pega, por exemplo, a Ponte Preta não tem um sub-11, sub-13. Pelo amor de Deus. Cara, tem garotos nossos, bastante lá no Red Bull. Tem um garoto, eu não vou falar o nome, vou falar para você depois. Ele tem 8 anos hoje, ele está no Red Bull nosso. Daqui uns tempos, vou falar o nome, você comenta aqui daqui uns 5 anos, quem é o nível desse garoto. Então, se ninguém quer abraçar, ninguém quer nada, então tem menino no Corinthians, tem 3 no Corinthians, da nossa iniciação. 3 Corinthians. Então, assim, a gente está com um trabalho da iniciação agora, que é o nosso diretor, o Dr. Rafael Gavinhos, né, que cuida dessa parte da iniciação. Então, assim, nós estamos no caminho certo. Falta para a gente ter uma casa, um ginásio de formação, que a gente quer fazer várias coisas.
E quem sabe um dia ter o sonho até do futebol de base. A gente sonha com isso sim, viu? Mas de criar de forma própria, com o conceito que a gente tem, o profissionalismo que a gente tem, a formação que a gente tem. Hoje a gente acompanha, a gente vê clubes assim também, que nasceram assim, né? O Esfera, vários clubes de São Paulo ali, que às vezes tinham futsal e hoje estão jogando o Campeonato Paulista de categoria de base aí, estruturado, estrutura boa, mas é uma construção, né, Jeff? E acho que os clubes de Campinas realmente podiam aproveitar muito mais isso, né, cara? De estreitar o relacionamento com você, com o clube, com o pulo, porque esses dias até tivemos o Robson lá, treinador de sub-17 da Ponte, ele ficou impressionado, muito cara. Bem, né? O time dele é a segunda melhor campanha do Paulista geral. Acho que tá atrás só do Palmeiras. E ele ficou impressionado com o trabalho, cara. Ele falou, que é isso, cara? Que trabalho bacana, que comissão. Então acho que isso é muito importante porque é um bem para a cidade, para os atletas da cidade, né, cara? Eu vejo o trabalho que você faz, por exemplo, você tem que trazer meninos de fora da cidade. Muitos até. Por quê? Porque a dificuldade... O cara fica barrando em deixar jogar. Isso, a dificuldade... O cara marca jogo no dia do jogo nosso, muda jogo, inventa. Acho que poderia ser uma parceria muito mais sincronizada. E lá em São Paulo, ela é exatamente... Hoje o Corinthians, o Santos, o Palmeiras e o São Paulo conjuntamente. Eles conciliam. Olha o tamanho do investimento. E aí eles ganham tudo nas categorias de base de futsal, na do futebol de campo. E aí é jogador de 100 milhões, de 200, de 300. Isso Todo aí, mundo cara. lembra desses meninos do Palmeiras jogando salão lá no Essa gestão assertiva é demais, né, cara? Mas certo tá os daqui do interior. Que cobra 5 mil para disputar um Campeonato Paulista, 4 mil e ainda fica querendo barrar os moleques. Então assim, cara, eu não vou nem discutir com isso, Índio, que os meus 35 anos de profissão não me permite debater com gente desse nível. Deixa eu te falar uma coisa. E você citou o Rodrigo aí, né, que uma parte delicada do clube, né? O Rodrigo estava por aqui ainda. Acho que dentro do futsal, né? O maior atleta que passou pelo pulo, né, cara? Onde ele alcançou aí. Fala um pouquinho disso, dessa relação, da época do Rodrigo aqui. Gustavo, é até importante colocar um ponto final nisso tudo. Quem é Rodrigo Hard Araújo? 1984. Rodrigo Hard Araújo para nós é o cabeça. Isso. O cabeça jogou campo no Guarani e foi dispensado injustamente, porque ele venceria no campo também. E aí eu fui atrás dele e falei, você tá louco? Vai parar de jogar bola? Vai jogar futsal. Trabalhar no escritório de contabilidade. E ele voltou pro futsal e veio. Ele com 17 anos ele já jogava no meu 20. Rapaz. E aí nós fomos criando situações. Chegou um momento que a gente não tinha condição nenhuma. Eu fiz um comentário com o Vardo, hoje Vardeco, José Valdeci. A lenda que me acompanhava em tudo. Falei, Vardão, nós precisávamos de uma série ouro por causa do cabeça, cara. O cabeça jogar série ouro, ele explode. E olha aí, dá uma olhada. E foi isso que aconteceu. Eu pus na série ouro e ele explodiu. Ele perdeu os 2 semestres pro Éder Lima, artilharia, e o Leandro Fineto, por 2 ou 3 gols. Entretanto, o pulo parava nas quartas e eles faziam a final. Então, assim, então fica essa coisa. O que aconteceu? Juro com isso, houve uma entrevista que eu achei que ele podia falar mais do pulo, que ele fala que cortaram e tal. Mas não é só isso. Eu achava que ele falava pouco do pulo. As pessoas falavam lá no Carlos Bola, não, mas internamente ele vinha com agasalho. Por que isso acontecia? Quando alguém que você deu muito, e ele para mim era um moleque que vestia a camisa de uma forma, você espera muito mais. E você não espera que ele dê dinheiro, não. Você espera que ele fosse aquele cara, guardar suas evidências, tipo os Cafu Jardim Irene, vamos dizer. Sim. E eu fiquei um pouco com isso. E aí fiz uma declaração da história dele, que o Guarani dispensou ele. E todos sabem que eu fiz isso. Pus ele no Campeonato Paulista da Série Ouro para ele explodir. Ele explodiu, daqui ele saiu para Araçatuba. Da Araçatuba ele foi muito bem lá na região.
E eu fui a São Paulo, numa festa da federação, falei com o Tita, meu amigo do Japão, ele sabe que eu tô falando Tita. Falei, Tita, você conhece o Hernani, você jogou com o Hernani no Tejusa. Pô, ajuda eu com o cabeça. Ele falou, pode procurar ele no ginásio da federação. No ginásio não, a festa da federação era ao lado do ginásio, né, da premiação. Ele tava numa mesa assim, o Hernani, ô Hernani, tudo bem, posso falar com o senhor? Deve ter sido o japonês que mandou você, né, aquele jeito dele e tal. Hernani, pô, tem um menino lá no Corinthians, Araçatuba, isso é fato. O Tita tá aqui de testemunho. Pô, dá uma olhadinha nesse menino. Daí ele começou a olhar nas TVs lá e levou para Santa Fé. Santa Fé, ele teve um ano difícil. Eu lembro que eu ia assistir jogo dele. Eu lembro que fui em Salto, fui em Pinhal, assisti jogo dele. Pô, os caras põem ele 2 minutos. E dali ele foi crescendo. Aí foi numa, acho que chamava Copa Sudeste, alguma coisa assim. O Carlos Barbosa viu e levou e virou toda a história. Então isso ficou, não é mago, assim, a gente esperava muito dele. Essa é a bandeira mesmo. Sabe o cara que, porra, é isso. Eu não sei se houve maldade ou não. Eu esperava mais isso. Isso para mim foi superado. Ele chegou onde ele chegou graças ao esforço dele. É isso que eu ia falar. Todo mundo falava que ele era ruim, que só chutava. E eu via nele um cara de uma personalidade, de uma força para vencer que eu nunca vi em ninguém na minha vida. Então tudo que ele fez e conseguiu é graças a ele. Isso eu nunca vou tirar. É um cara compromissado. Acabava o treino no Rogério, ele ficava dando 100 chute de bico no gol sozinho. E eu na época era fumante, infelizmente, ficava eu e o Vardy, isso era normal, na mesinha do Roger, fumando e vendo ele chutar. Aí depois ele ia, dava 15 pique, aí nós fomos pro Taquaral, que o Roger quebrou a quadra, nós jogamos lá, 15 pique no Taquaral até o final. Então assim, esse era o Rodrigo, que ligava pros jogadores sexta, meia-noite, para xingar que o jogador não estava na casa, que ninguém ganhava nada para jogar no dia seguinte. Tudo isso a gente reconhece e valoriza, mas acho sim que faltou essa bandeira, porque ele era o nosso embaixador, ele era o nosso cara. Nunca apareceu para nós um cara do tamanho dele. Então eu não estou falando que mas ele tinha que ser mais, até para ajudar nós. É isso que eu achei que faltou. Estou dizendo que ele não gostava, que eu sei que ele ia no treino Carlos Barbosa com o agasalho do pulo, para brincar com o pessoal, sei de tudo isso. Mas ele precisava ser um embaixador mesmo, sabe? O cara que... Porque quem vai ser... Ninguém é maior que ele. E ele sabe o quanto eu lutei por ele. Quantas rifas eu vendi para ele jogar. Isso que eu ia falar. Então, assim, ele é do tempo da rifa. Então eu falei, não sei se eu faria hoje, eu fiz um texto dizendo que... Eu não usei a palavra ingratidão, dizendo que ele esqueceu quem realmente fez. Aconteceu, ele ficou magoado, a família dele ficou magoada, pessoas também que eu gostava muito. Gosto, não tem problema nenhum. Dona Mônica, seu Geraldo, pessoas maravilhosas. Você entendeu? E houve um clima tenso, mas tudo superado, tranquilo. Quando eu vejo, converso, cumprimento. Que Deus abençoe ele, assim, maior. Depois do Falcão, ele é o maior. Eu ia falar isso. Não vem com coisa técnica, não vem com isso aqui. Depois e do números, Falcão, ele é o maior. Conquista, números, aí vem o cara que gols, artilharia. Dava chaleira. As pessoas têm que parar com essas conversas. Mas aquele tinha condição porque ele dava a lambreta lá de back e ele não. Compara números. Aquele jogar. Depois do Falcão, ele é o maior. Acabou. Tô falando nesse sentido. Você vai para Manuel Tobias? Pô, pelo amor de Deus. Não tem, até ponho ele ali na briga. Mas eu tô falando o que envolve marca, mídia, números, conquista. Então nós temos que tirar o Cristiano Ronaldo da sala de conversa. Se você não levar em consideração isso. Quantos? O Neymar é mais talentoso, mas vai pôr ele na conversa perto do Cristiano Ronaldo? Então é isso, cara. Então, assim, quando eu vejo essa discussão, eu fico na minha, até para não polemizar, mas essa é o que eu acho do Rodrigo. Assim, ele depois do Falcão ele é o maior. Contexto geral. Tá? Não adianta ninguém falar, um dia um espanhol lá, um babaca alemão, falou, ele é ruim. Ele é ruim o quê, filho? Porque ele não dá de calcanhar que você dá? Não há como ser. Igual o LeBron James. Fulano é melhor que o LeBron. Cara, os números do cara, velho. Não tem, não tem como. Contra número não dá, exato. Cara, só o Michael Jordan mesmo acima dele, porque também jogou muito menos. Ponto. Então, assim, cara, as pessoas, velho, no futsal, rola pra mim uma discriminação do Rodrigo nesse sentido. Mas a história dele é essa, pra ficar muito tranquilo. Não tenho nada contra, quero que ele seja cada vez mais feliz. Ele é um cara agora de mídia, mais de 1 milhão de seguidores, tá muito bem. Mas foi uma mágoa, sim, que eu acho que ele deveria, nem poderia ter feito muito mais, o que ajudaria muito nós. Dito pelo próprio Paulo Mussalem, que eu peguei meu carro, fui assistir as finais da Taça Brasil em Orlândia, fui no hotel conversar com ele.
bater papo, ficar na frente. Eu falei, aí eu já tinha tido essa discussão com ele, a primeira discussão, o Paulo Mussalem chamou a atenção dele, mas você tem que sim vestir a camisa toda hora, ajudar os caras são pequenininhos, sentados na mesa do hotel. Então é só isso, não tem nada mais. Tudo que ele conseguiu é graças a tudo que ele lutou e sonhou, porque ele passou por muitas dificuldades. Não, parabéns. É o que eu sempre falei, vocês são dois gigantes, né, cara? Principalmente da modalidade, da vida. E o Rodrigo eu lembro muito bem, cara. É contemporâneo, né? Então, a gente passou lá, tempo de rifa, tempo junto, que nem você falou. Ele vendia rifa pra caramba, cara, lá no escritório de contabilidade dele, cara. A gente ficava na arinha lá, né? Então, batendo papo pra jogar no outro dia, aquela batalha. Ele fez muito parte disso e, graças a Deus, é o cara que chegou, né, no topo lá. Então, com certeza, te entendo também, concordo, acho que poderia falar mais. Hoje é o que você falou, o cara tem 1 milhão de seguidor, de mídia social, de repente uma palavrinha, mas, cara, conhecendo, né, você muito bem, estando próximo demais, bacana essa parte do coração, de que, cara, teve isso, são gigantes, teve isso, aconteceu, hoje tá tudo tranquilo, toca o barco, cada um vai tocando sua vida. Jefão, e outra coisa, não posso deixar de falar, né? Rodrigo, tá o convite aqui, meu parceiro. Vamos vir falar com a gente no Discute Sim, bater um papo também. Jefão, outra coisa. Amoroso, velho. Passagem marcante no pulo. Teve lá com a gente também. Como que foi esse momento aí, cara? Momento mágico, né? Porque na minha geração, que nasceu em 73, você tá no auge de começar a entender o que é futsal em 94, o que é futebol, né? Porque quando você torce criança, né? E eu então vivi isso dentro do campo com aquele time de 94, onde eu assisti quase todos os jogos do Guarani, inclusive fora de Campinas também. Então, assim, a hora que o Amoroso caiu no clube, entre aspas, porque ele trouxe o Matheus, filho dele, que é em base, é o maior artilheiro da escola do clube. Caramba, ele fez num gol 107, num ano 107 gols. Ele tanto tem na esse divisão, número, eu não sabia fez disso. Na Série Prata, e depois subimos para ouro, ele fez mais também. Tanto que ele ganhou todos os prêmios lá possíveis. Então, legal. Assim, a hora que apareceu, né? Eu lembro o primeiro dia que eu vi no ginásio, quase caí de costa, né? Porque foi tudo que eu vivi de alegria no estádio, né? Amoroso, assim, mudou o patamar de mídia nosso. A gente é eterno grato a ele, porque o Amoroso pôs nós no Domingo Espetacular, no Domingo Espetacular, no Esporte Espetacular, e depois nós no Globo Esporte. Então, assim, o que eu devo para esse cara? Não sei. Assim, não posso nem dizer o que eu devo ou o que eu não devo, porque o que ele fez por nós, não há como pagar, tá? Porque o cara daquele tamanho expor, e eu pus ele para jogar. Falei, você tem... Não, mas o pessoal fala, Amoroso, não quero, se ele ficar sentado dentro da quadra, ele vai jogar. Cara, tem preço o que ele está fazendo por nós. Então, assim, eu vivi grande. Inclusive, num jogo eu coloquei Intelli contra o Pulo, Falcão versus eles. Eles são muito amigos, né? Então, assim, foi histórico realmente. O Amoroso, ele mudou o patamar de conhecimento do Pulo. Assim, se metade um terço do país conhecia o Pulo, o país inteiro passou a conhecer. Então, assim, o Amoroso é muito grande, é um dos maiores jogadores que eu vi jogar ao vivo. É daqueles casos do pecado extremo, devia ser punido por Deus, brincadeiras à parte, o cara que não levou ele para uma Copa do Mundo. Cara, ele é um gênio da bola, eu vi jogar de Djalminha, cracaço também. Mas o Amoroso, cara, coisa que ele fazia, cara, mesmo depois de todas as lesões, assim, é uma coisa assustadora. E um cara desse não disputou Copa do Mundo, como vários, né? Então, assim, a gente não... Tudo bem, quem somos nós? Tem coisa que não dá para explicar. Como Alex, não jogar Copa do Mundo é difícil entender, mas nós somos meros ignorantes, né, nesse mundo gigantesco do futebol. Cara, que bacana. Jefão, fala um pouquinho também, né, pra gente aí da parte social do Pulo, cara. Tem esse trabalho nos bairros aí, além de tudo que faz através do alto rendimento... Também tem esse trabalho hoje, um trabalho social, acho que em parceria com a prefeitura. Fala um pouquinho disso aí, Jeff. Cara, a gente tem uma grande parceria com o FIEC Colaboração, né, com a Secretaria de Esportes, através do seu secretário Fernando Vanin, que é um grande parceiro, amigo, um cara que trabalha e põe a mão na massa pelo esporte de Campinas de fato, como poucos eu vivi muitos secretários. O próprio Dário foi muito bom, tanto que o Dário explodiu de ser conhecida no trabalho, né, no executivo, vamos dizer assim, através do esporte. O Dário sempre foi uma pessoa sensacional, cuidou da gente desde criança na Clínica Moreiras,
Mas assim, ali ele mostrou o trabalho. E o Fernando Vanin veio e deu seguimento a isso. Foi uma briga, inclusive, todas nossas, que pedimos ao Dário que os vereadores entendessem que era muito importante a secretaria continuar na mão. A colaboração, através dele eu criei o futsal para todos, né? Que eu faço questão de dizer que é para todos. Né? E hoje nós estamos em 4 polos. Né? Estamos no Jorge Mendonça, que passou por obra agora da prefeitura, sim, que é lá no Parque Floresta, na região do Campo Grande. Voltamos, devemos já voltar semana que vem ou na outra, estamos aguardando aí. Estamos na Vila Formosa, né? Estamos na Padre Anchieta, exatamente lá no João do Pulo, e estamos no ginásio do Cafezinho. Então esse é um trabalho que visa trazer as crianças para dentro da quadra. Porque eu vou dizer um negócio para vocês aqui, gente. Às vezes a escola não traz o garoto, mas o esporte traz. Nós temos realmente muitas dificuldades sociais com as crianças. Às vezes tem aula que não aparece ninguém, aí você vai buscando, entendendo. Então, assim, a saída para esse país é só uma na minha visão como esportista, tá? Esporte dentro da escola, não há outra saída. Porque dentro da escola você vai ter a capacidade de não deixar o garoto, entre aspas, fugir ali dentro e já aplicar a modalidade de fato, né, como é nos países mais desenvolvidos, e através disso você trabalhar junto com a educação na formação. Porque o garoto, o indião, ele às vezes ele não vai na escola, mas vai jogar bola. Vai. Então, assim, se você, ainda mais no Brasil, com os problemas sociais que temos, se você conseguir fazer isso dentro da escola. Enquanto isso, a gente fica nas praças tentando colaborar e ajudar. Tá? A gente faz festivais, traz eles para o ginásio. Então, assim, é um trabalho maravilhoso que a gente espera expandir cada vez mais. Esse é o dinheiro público muito bem gasto. Isso aí. Tá? A gente custeia tudo e a prefeitura nos ajuda a pagar os professores. Então, assim, cara, esse é o dinheiro que você... E o mais legal, hoje eu estou com 5 garotos dos projetos sociais que estão disputando o Campeonato Paulista, que foi alçado de lá. Então tem esse link aí próximo. Com certeza. É a oportunidade. Às vezes eu faço peneira aqui no Roger, que é onde eu posso fazer, tá lá, escreve 700 moleque. Mas você toma conhecimento de muitos e muitos que não vieram, às vezes, porque não tem a passagem de ônibus para vir. Então, assim, esse ano aconteceu um relato na nossa peneira de uma categoria, um pai, coitado, desesperado, escreveu no Instagram. E eu, por acaso, achei escondidinho lá, pelo amor de Deus, eu estava aí no meu carro ferveu. Olha só. E, assim, eu fiquei tão assim, cara, que pelo amor de Deus ele escreveu. Eu estava olhando por acaso, entrei e falei, fique sossegado, dá o telefone do senhor. Aí no dia seguinte eu liguei. Ele falou, eu conheço o senhor e tal. Fica tranquilo. Semana que vem nós vamos agendar, você vai vir. O filho dele está aí até hoje na iniciação. Olha aí, cara, que bacana, Jefão. Histórias de Deus. Quantos mais ou menos criança hoje atende esse projeto? 300. Hoje? Rapaz, 300. É criança. Mas precisa aumentar. Tá. Precisa aumentar, a gente quer aumentar mais. Os professores profissionais... E é esse que é o lance. Não tem essa história de, eu vou pegar um menino sem experiência nenhuma, o Danilão, meu treinador da... São os profissionais do clube do alto rendimento. O Thiago é treinador do 14, do 18, do Danilão 16, estão lá. Tem que estar lá. Sensacional. Que suporte, né, cara? Futsal que é isso, onde você põe o cara aqui, com todo respeito, é um estagiário, não tem experiência nenhuma. É esses caras que estão lá no front. Eu acho que essa é a sacada, né, Jeff? Porque assim, eu bato sempre nessa tecla, né? Que você pode e precisa ter o alto rendimento, mas você precisa ter uma contrapartida para a cidade, para a sociedade, né? No lado social, duas coisas, né, complementem. Nem só um, nem só outro. Não adianta aqueles discurso progressista, né? Sei o quê, tem que dar, tira dinheiro do... Esses dias eu vi que acabaram com o time de um amigo meu de futsal em Mogi das Cruzes, adulto. Ridículo. A criança, ela vai pelo espelho. Por que todo mundo quer jogar futebol? Porque eles veem os grandes craques. Se você tiver times que... Né, e o pulo é o quê? É sonho. Quando você põe a marca do pulo na comunidade, fala, eu pulo, vou lá aprender futsal. É referência, né? Então, assim, é referência. Por que essa referência surgiu? Porque lá atrás eu começava com minhas rifas, disputando o Campeonato Sub-20, você jogou pra mim, perdemos a semifinal bendita pro Juventus. Depois de ter ganho no tempo normal, perdemos na prorrogação, você lembra bem disso.
Então, assim, cara, se não vê, não vai atrás. Não vai, esquece. Então, assim, ali o alto rendimento, só que o meu alto rendimento, ele começa de baixo para cima. Não tem essa de ter só time. Hoje, se eu pegar tudo que eu tenho e pôr só num time adulto, eu teria um dos melhores times do estado, o dinheiro que eu gasto. Perfeito. Você entendeu? Lá, começa sub-7, sub-8, sub-9, sub-10. Sub-7 ainda tem um pouquinho que eles ajudam, porque a gente não tem outro ginásio, a gente aluga o Concórdia, fazer um agradecimento e paga um aluguel que não é tão baratinho, porque é um local muito maravilhoso. Sim, sim. Então ali tem que os pais ajudar um pouquinho, aí vem 12, 14, 16, 18, 20. Eu não acredito. Hoje meu adulto tem 7 da base. Cara. Da base, 7. Então, assim, você pega o Ryan, goleiro, entrou no clube aos 12 anos desse tamanho. Hoje é o goleiro profissional, formado em administração, Índio. Olha já aí. se formou há 2 anos. Olha exemplo, um menino que mora no fim da cidade, que ele e a mãe a luta, a mãe criou ele sozinho, moleque exemplar. Você não mora até num local que ainda é precisa ser regularizado, local lá perto do aeroporto. E aí? Esse menino Tá eu falo, vencendo. não, já, cara, o moleque sabe o que ele tá fazendo para mim agora? Me ajudando também, tô capacitando ele para treinar os goleiros pequenininhos, ir lá, porque ele é o treinador do profissional, mostrar ele me ajuda também. Então, assim, essa é a história do pulo, sim. Falta pro pulo a cereja do bolo, Índio. Alguém acreditar que nós podemos ter um time em nível nacional, que é isso, tudo que nós estamos falando de baixo, vai aumentar muito mais. Jefão, muito bacana. Você sabe, o Discute Sim, né? É a respeito de futebol, política, religião. E aí eu queria saber de você. Você é um cara, politizado, né? Tem muita influência dentro da cidade. Como você tem visto a política em si, assim, tanto no esporte como a política, de modo geral, dentro do município, entendeu? Para mim, política no esporte no Brasil não existe. É pífia. Você pega um cara, às vezes, campeão olímpico, ganha R$3.000 por mês de bolsa. O cara não sai lutando por aí. Então, para mim, é uma política que inexiste. Por isso que a gente evoluiu, tal, mas precisa evoluir muito mais. Em Campinas, eu vejo que o Dário luta muito para os espaços públicos. A gente precisa melhorar os espaços públicos, que é uma luta das anos, precisa ter, mas a gestão dele, para quem trabalha sério, não há o que falar. Eu que vivi os momentos mais difíceis dessa cidade e treinei na rua, a gente tem que falar aqui, tanto o Jonas como o Dário, que deu seguimento ainda mais. Por que ainda mais? Porque ele gosta mais que o Jonas? Não, porque ele viveu dentro da secretaria e sabe como o sabe esporte a luta, é por último. De perto. É por último. Então, qualquer lugar do Brasil é por último. Então, assim, não há o que se falar quem trabalha sério. Tá? Não há. Tá? Ele ajuda todo mundo, as modalidades, há espaço. Né? Claro que aquele não vai concordar, etc e tal, não tem, assim, eu tenho que falar o que eu vejo. Tá? Mas aquele ali não tem igual você, mas vai ver o que tem. Eu não vou citar aqui, vai ver o cara tem a oportunidade de fazer um projeto, receber verba, seja através da prefeitura, seja através da própria Sanasa que ajuda as modalidades. Então assim, cara, aí o resto, a prefeitura me arruma metade, um exemplo, me ajudando com as coisas. Eu tenho que correr atrás do resto. Se eu quero ser o gol, porque se eu tirar esse metade e ficar encostado na prefeitura, eu era metade do que eu sou. Então, cada um tem que lutar, né? Isso aqui não é paga, a prefeitura paga sozinho. Entendeu? Então, assim, eu não posso falar o que eu estou vendo crescimento. E tem essa coisa dele, me falou de também fazer o Roger receber uma Liga Nacional. E eu confio muito na palavra dele. Eu acho que esse sonho vai se realizar. Jefão, top demais, 10. Não fugiu, né? Não pipocou de nada, não, fala de tudo. Assim, não, e fala de tudo. Se você for levar para o lado da política do que eu penso que está acontecendo no Brasil, você sabe bem, só as pessoas que acompanham minhas redes sociais sabem o que eu penso. Não existe lado para mim, existe certo ou errado. Tá? Você pode ser do esquerdo, do direito, isso é certo ou errado. Então, assim, aí você fica essas coisas. Princípios e valores, às vezes você é mais conservador, ok, mas não existe, o cara pode ser o lado que for. Quando você defende o erro, e para mim é o que está acontecendo no Brasil, a coisa fica muito perigosa. Quando o errado é certo, é muito perigosa. Não vamos falar de lado, de polarização, de briga, que eu sou esse, eu sou aquele, esquece. Quando você defende o que é errado, alguma coisa está complicada. Então eu acho que o mundo passa até, para quem acredita na palavra de Deus, algumas passagens bíblicas do que está acontecendo no mundo hoje. E o Brasil está bem acerbado isso aí.
Bacana demais, Jeff. A gente caminhando para o fim aí, né, eu costumo dizer que a gente fala as considerações finais, né? Fala parlamentar. Manda aí seu agradecimento, de repente, para os patrocinadores do clube, para a Lane, para a Maria, né, cara? A família da gente nunca a gente esquece, né? A família da gente é a vida da gente. Minha filha, Ô, Jeff, só um pouquinho, Deus, só cortando um pouquinho disso. A diferença também, né, Jeff? Depois que você constituiu sua família também, cara, te tornou maior ainda, né? Não, a gente evolui, cresce. Minha filha é benção de Deus. Minha filha teve muitas dificuldades no início para falar, para andar, e hoje é uma criança acima da média, muito inteligente, muito... Você conhece ela, o amor que ela é, amável, ela é mais demais. Carinhosa do Brasil. Minha esposa, minha vida, meu alicerce. Deus sempre acima de todas as coisas na minha casa, né? Mas o agradecimento sobre esses caras, assim, na verdade essa maioria é tudo meus amigos, né, cara? Eles sabem, eu falo isso para eles todos os dias, né? Você pega aqui o pessoal da MRV, que eu brinco lá com o pessoal, meus amigos, o André Constâncio, aqui ó, o seu Carlos da CPN, o Rafa da Impulse, né? O pessoal da Germânica através do Fábio Cunzolo, o Cunzolo, meu irmão querido, Iva Carvo do Alex. Cara, os caras são meus amigos, cara. Eu não gosto de me gabar disso. As pessoas que falam, Jefão, eu vou patrocinar isso aí por causa de você. O pulo é maravilhoso, mas não quero mais envolvimento com o esporte, porque eu não quero, eu ajudo lá de outra forma, porque daí eu tenho casos claros aqui de Campinas que pessoas que não se envolvem mais com patrocínio, que puseram muito dinheiro e foram roubados, descobriram coisa e falou, nunca mais mexo com isso, Jefão. Então, assim, cara, são todos meus amigos, agradeço. E vocês? Vamos dar um alô especial aqui para o grupo Amigos do Jefão, o melhor grupo da cidade. Uma vez nós vamos fazer esse Discute Sim, isso é um sonho, hein? Nós vamos vamos pegar, aumentar aqui o coisa, fazer o Discute Sim com todos os amigos do Jefão nessa mesa. Você imaginou o que dá? Cara, é muito assunto. Você imagina Galo aqui, Guerriano. Galo, Destro, Lucas. Nossa, e Lucas com as piadas. Cara, um abraço para esses caras aí. Esses caras são irmãos nossos. E muito, Jeff, não sei se você sabe, eu conversei com o pastor Cristiano, o programa passado, e a ideia disso aqui foi um pouquinho da mentoria que eu tive com ele, porque ele falou assim, cara, quando sonhar, quando gostar de fazer uma coisa, idealiza, mas efetiva, vai e faz. E a outra parte, muito desse grupo nosso, que eu falei, cara, tudo que a gente discute dentro desse grupo, né, que a gente bate ali, bate papo, ideia e tal, a gente precisa externar isso, cara, para as pessoas. Porque duas coisas, Jefão, acho que a gente pode fazer essa troca de informação, e eu já venho colhendo isso, né, de pessoas que falou, pô, entrevista do Roger, cara, me tocou, o testemunho do cara, aquela parte que ele falou do alcoolismo, ou a palavra do Cristiano lá, cara, sobre se existe Deus, se não existe. E com certeza hoje, né, na sua entrevista aqui, no seu bate-papo, a gente vai colher isso também, porque a gente vê isso dentro do nosso grupo. Sim. São assuntos que às vezes a gente, né, desenvolve na nossa família, cara. E a gente poder externar isso é fantástico. Nosso grupo aliás, o link de amizade do grupo é uma coisa absurda, né? A gente se ama demais, é coisa linda. Até para encerrar sobre testemunho, eu sempre falo, quando você tem uma dificuldade na vida, você transforma ela em força para transformar vidas. Foi o meu legado. Minha mãe morreu, eu era muito jovem, não tinha nada, tinha ninguém, tá? E depois foi acolhido para minha irmã, que é minha segunda mãe, onde eu ajudei a criar meu querido Lucas, que é meu filho homem, né? E ali eu saí lutando com uma bolsa de massagem nas costas, desde os 20 anos, organizando o time e levando essa molecada para jogar. E aqui estou, porque era gordinho, não tinha como jogar bola, então eu falei, vou ser o líder. Então assim, tudo que eu traumei, passei fome, nós passamos fome, o meu sobrinho sabe disso, e tudo com isso eu juntei, fui lutar e liderar minha molecada, porque essa geração é esses caras que você está vendo hoje. Só tem doutor, gente boa, gente... Bacana. Então, assim, quando você tiver uma dificuldade na vida, transforme ela em uma forma de ajudar os outros. E não se atenha a ela como forma de vitimismo. Porque Deus sempre tem um plano para você. É isso aí. Que bacana. Pessoal, terminando aqui mais um Discute Sim Podcast. Fantástico. Jefão, cara. Um ser humano muito acima da média, da prateleira de cima. Então, mais uma vez, tenho certeza que vai gerar muitos cortes aqui para a gente acompanhar. Acompanha lá no Instagram, Discute Sim.
no YouTube, se inscreve lá na página para a gente cada vez mais poder falar dos testemunhos, divulgar mais histórias para vocês. Deus abençoe a todos, fiquem com Deus.